A situação de trânsito que eu vou mostrar para vocês agora serve como uma reflexão de vida para você, motorista, independente do lado em que você estiver, em uma situação parecida com a que eu vou mostrar aqui. Preste muita atenção, então eu peço por favor que você preste muita atenção no que vai ser falado e mostrado aqui neste vídeo. E antes da gente começar, eu já peço que você aperte o joinha pra gente, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se não for inscrito. Eu já convido você a acompanhar os nossos conteúdos também aqui no nosso canal de Direção Defensiva e informações de rotas e rodovias pelo Brasil. E na tarde do último dia 21 de janeiro, uma ocorrência na BR-381, ali na região metropolitana de Belo Horizonte, entre as cidades de Contagem e Betim, acabou destruindo literalmente uma família. A gente está acostumado aqui a mostrar no plantão da rodovia todas as manhãs aqui ocorrências de acidentes de trânsito, mas essa de hoje é justamente por um motivo que vem acontecendo demais, que está alcançando assim níveis quase que insuportáveis, e muita gente simplesmente está operando com isso no piloto automático, está deixando a coisa acontecer e não está prestando atenção na dimensão que isso está tomando. Eu estou falando aqui, pessoal, das discussões de trânsito, e essa ocorrência de hoje fala justamente sobre isso. No trecho da BR-381 entre Betim e Contagem, no último domingo à tarde, dia 21, depois de ter tomado uma fechada, um motorista que ia com a esposa e com a filha de 6 anos dentro do carro, viu o carro que tinha fechado ele se aproximar e logo depois foram ouvidos disparos que acabaram atingindo a face esquerda da menina. Constatando o que foi ocorrido, o pai imediatamente procurou militares que socorreram a criança e levaram até o hospital. Porém, ao chegar, a equipe médica constatou que ela já estava sem vida, ou seja, não havia mais o que fazer. Os suspeitos de terem efetuado os disparos contra o carro das vítimas ainda não foram detidos. Estão foragidos e a polícia segue à procura deles. Gente, é mais uma família destruída pelo ódio no trânsito. A gente vê isso aí acontecer em cidade, acontecer em estradas. Infelizmente é uma situação que está tomando conta, que ela está se alastrando em proporções inimagináveis. Elas estão tomando uma dimensão sem que você perceba, de forma que você não pode nem argumentar nada com alguém, você não pode conversar com alguém, você não pode discordar com alguém no trânsito. Você está sujeito a de repente encontrar uma pessoa desse tipo, que parece que muitas pessoas se transformam quando entram dentro de um carro, e você pode se deparar com uma situação dessa e acabar simplesmente ou perdendo a vida ou então botando em risco a vida dos seus familiares. Isso acontece não é só na circunstância que foi mostrado aí não, né, que o outro motorista efetuou disparos, mas acontece também, a pessoa vai, te persegue, tenta te jogar para fora da pista, tenta te jogar para cima de outro carro, te dá fechada, te empurra, joga farol alto no rosto, enfim. Tá tomando uma proporção tão grande, gente, que eu não sei onde isso vai parar, sinceramente. Então só fica aqui o apelo aí para que as pessoas tenham mais consciência. Eu acho que de repente uma solução que, no caso, iria resolver isso aí a longo prazo, a médio e longo prazo, seria a educação no trânsito como matéria escolar. Eu acho que isso sim ia ajudar. Isso para que a gente forme aí uma geração de motoristas conscientes. E para que sirva também para que os motoristas de hoje sejam conscientes também, porque a educação no trânsito, ela é primordial. A educação no trânsito, ela tem que ser uma coisa básica, e não é só para o trânsito. A partir do momento que você educa bem uma pessoa no trânsito, de acordo com os princípios aí do respeito, da direção defensiva e da cordialidade, você automaticamente vai transferir isso aí para valores para serem usados na vida daquela pessoa também. Então, por exemplo, uma criança que ela tem uma educação de trânsito, uma criança que ela tem aquele acompanhamento, já é plantada uma consciência como forma de disciplina, como um português, como uma matemática, ela acaba sendo também uma cidadã mais consciente, ela vai transferir isso aí para a família. Só para vocês terem um exemplo, alguns anos atrás, a minha filha, na época, acho que ela estava com uns 6 ou 7 anos, uma coisa assim. Ela foi no evento do Detran em Brasília. E lá eles tiveram aquelas aulas de consciência e tal, consciência no trânsito, brincaram o dia todo. E aí quando ela chegou em casa, ela chegou com um talãozinho de multa. Que o pessoal do Detran deu, falou assim, a multa para o motorista, um negócio assim, uma brincadeira que eles fizeram.
Gente, eu fiquei impressionado. Um dia que ela passou lá no Detran, brincou, lanchou, teve aula de educação de trânsito, o comportamento dela foi totalmente diferente. Quando a gente foi entrando no carro, a primeira coisa que ela falou foi: pai, bota o cinto. E o talãozinho de multa ali. Aí eu lembro que eu fui fazer uma curva e quando eu virei, um motociclista passou na hora, deu uma guinada para cima do carro e na hora eu acabei ficando nervoso lá e falei alguma coisa que não era para falar. Aí ela: pai, tem que ter calma, porque você não sabe se aqui o que aquele homem tá fazendo, ele pode fazer mal pra gente. Vixe, que mistério. Então assim, falei: filha, você aprendeu aonde isso aí? Ela: foi lá no Detran. Então assim, gente, dá para ir muito além, dá para você fazer um processo de conscientização. Então o primeiro passo seria aumentar o rigor das multas e das penalizações para esses motoristas de agora, iniciar a partir de agora um processo de educação no trânsito já nas escolas, incluir a educação no trânsito como uma disciplina escolar, que eu acho que isso aí vai ajudar muito na formação também dos futuros motoristas, que afinal de contas, queira ou não queira, muitas famílias são destruídas todos os anos devido ao trânsito, devido à selvageria no trânsito, seja por infrações de trânsito, seja por acidentes ou até mesmo por discussões, como a gente viu nessa situação aí. Daí eu pergunto para você, o que ficaria mais barato? Você investir na formação do bom motorista, no motorista que vai causar menos infrações, um motorista que vai gerar menos acidentes no futuro, ou ter de investir numa rede de saúde, com pagamentos aí de benefícios, por exemplo, de INSS, uso da rede hospitalar, uso do material humano público para poder tratar dessas pessoas, perda da força de trabalho dessa pessoa que se acidentou, a economia preventiva, ou seja, a economia com a educação de trânsito, ela é muito mais barata do que a economia corretiva. A economia seja com a punição de quem causou o acidente e a recuperação de quem se envolveu no acidente, seja ali com os ferimentos, seja com a reabilitação física ou mental, enfim, prevenção é muito mais barato do que a correção. Mas o que eu digo para você, minha amiga e meu amigo motorista, tenha consciência, tenha tranquilidade, tenha discernimento para você poder saber o que é certo, o que é errado. Pense duas vezes antes de tomar alguma certa atitude. Tá na estrada, vai precisar de fazer alguma manobra, vai fazer alguma ultrapassagem, pratique a direção defensiva, calcule, pense no outro usuário, saia de situações de fechada, de discussão, de disputa, porque se houver uma ocorrência ali com você, você pode estar colocando em risco você, pode estar colocando em risco também os ocupantes do outro veículo, que não tem nada a ver com a atitude que o outro motorista está tomando, e também dos outros usuários da via, porque se houver uma ocorrência, dependendo da dimensão e da dinâmica do acidente, pode atingir os outros ocupantes da via que não tem nada a ver com aquela situação. Meu nome é Cleiton Rocha, eu faço relatos de direção defensiva, informações de rota, aqui no meu canal Cleiton na BR no YouTube. Quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram até aqui. Já peço mais uma vez, se você ainda não deixou seu like, deixe seu like, aperta o joinha pra gente, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Fiquem todos com Deus, canal Cleiton na BR, o canal do motorista que vai viajar de carro. Tchau, tchau.